Aquele excelente dia, já estamos começando a nossa live, né? Uma friaca danada, friaca de Jesus aqui. Nós já vamos começar essa live trazendo a palavra e hoje nós vamos para a Gênesis 34. Já vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra e que a verdade que liberta, né? Que a palavra de Deus venha para as nossas entranhas emocionais, amém? Que nós possamos acessar o melhor de Deus nessa manhã. Amém? Espírito Santo, seja muito bem-vindo a essa live. E diz assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Aveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e a humilhou-a. E apegou-se à alma de Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também a Siquém, Amor, seu pai, dizendo: Toma-me essa moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, entristeceram os homens. Iraram-se muito, porque Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada por vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos a vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco a terra que estará diante de vós. Habitais, negociai dela, e tomai possessão dela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça nos vossos olhos, e darei que me serdes. Aí ele vem, né? Fala forte, né? E todos os seus bens, o que me disseste. Aqui. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseste. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado Diná, sua irmã. E disseram: Não podemos fazer isso. Dá a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, tomaremos vós as vossas filhas, e habitaremos convosco, seremos um povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas e iremos nós, eus. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, filho de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, falaram aos homens da cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão na terra e negociarão dela. Eis que a terra é larga e de espaço para eles. Tomaremos vós suas filhas por mulheres, e eles daremos as nossas filhas. Nisso, porém, consentiram que aqueles homens venham habitar conosco, para que sejamos um povo. Se o homem entre nós circuncidar, eles serão circuncidados. E o seu gado, suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente que eles habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor, Siquém, seu filho. Todos que saíram à porta da cidade foram circuncidados, todo homem, e de todos que saíram à porta da cidade. E aconteceu que no terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, entraram e afoitaram a cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio a espada Amor, filho de Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. E as ovelhas, as vacas e os seus jumentos, e tudo que havia na cidade no campo tomaram. E todos os seus bens, e todos os meninos e as mulheres levaram preso,
preso e saquearam tudo que havia na casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendeste-me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e os perizeus. Tendo pouco povo em número, eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como prostituta? E aqui Jacó repreende na atitude dos filhos, porque eles criaram um tumulto aqui na cidade, né? E aí eles estavam indignados e estavam com sede de vingança. E aqui, gente, é uma coisa muito profunda, porque na verdade eles agem pelo emocional. Então é um capítulo denso, né? Onde realmente Diná é violentada por esse homem, e esse homem quer tomar posse dela. E ali a gente percebe o quanto que ela estava desprotegida e descuidada, né? E a gente tem que ter muito cuidado com as nossas feridas emocionais, porque elas fazem com que a gente possa agir, né, uma ação por impulsividade. Né? Ação por impulsividade. E isso causa muita dor. Mais problema, na verdade, né? Nós devemos sempre buscar a Deus quando estivermos em dor, certo? Primeiro ponto aqui que a gente vê nesse capítulo: nós devemos zelar pela alma dos nossos filhos, especialmente das mulheres. As mulheres, elas são preciosas, precisam ser guardadas e protegidas. Um dos papéis dos homens, né? O homem, ele tem um papel muito fundamental na vida da mulher, que ele vem com a proteção, provisão, e não é só financeira, tá, gente? A provisão emocional, a provisão espiritual, sabe? E a presença, né? Que é a parceria de vida. Então, isso é a proteção dos homens aqui. Segundo ponto: não devolva a dor com violência. Eles foram pela vingança, né? E onde há vingança, onde há ódio, onde há dor não curada, existem ações que não trazem bênção, tá? Terceiro ponto: consulte a Deus antes de reagir. Toda ação gera uma reação, toda semente gera uma colheita. Então a gente deve consultar a Deus. Deus, o que é que eu faço? Qual seria a melhor estratégia? Isso a gente faz pouco, né? E a gente deve aprender a fazer isso mais. Quarto ponto: proteja os princípios, mas com sabedoria e oração. Tenha firmeza, graça e compaixão. Proteja os seus princípios, mas tenha sabedoria e ore. A oração, ela traz firmeza, graça e compaixão, tá? Então, palavras-chave aqui: a justiça de Deus, ela não falha. Nós precisamos buscar sabedoria para saber qual o nosso posicionamento diante da justiça de Deus. Ter um discernimento espiritual para que nós possamos ter o tratamento das nossas feridas emocionais, para nós podermos frear a carne, porque quando a gente está ferido, a gente está sangrando, a gente está na dor. Então nossas ações, elas não vão ser ações sábias, vão ser ações de dor, de sangrado, entendeu? Então tem que ter sabedoria nisso. Então nós precisamos dar um freio na carne e buscar a direção de Deus, que é alimentar o nosso espírito, tá bom? Então aqui fica os ensinamentos desse capítulo. Um capítulo denso, mas com muito ensinamento. Então busca a direção de Deus. Você pode estar feliz, se sentindo injustiçado, né? Estou me sentindo injustiçado, estou me sentindo desprotegido, estou me sentindo sem honra. Mas Deus honra, Deus dá dupla honra. Onde há lugar de humilhação, Deus dá dupla honra. Confia no Senhor. Os caminhos do Senhor, como do Senhor, é diferente do nosso. Amém? Então, Jesus, que Deus te abençoe e que você tenha um dia extraordinário. Fique com Jesus.